Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, porém quero ser instrumento do Senhor e que o Espírito Santo, o doce Espírito Santo, possa usar a minha voz e levar a vocês coisas que o Senhor me ensinou, né, durante o meu deserto. Eu acompanho as pessoas, né, depois que o Senhor me tirou do deserto, restaurou a minha vida, eu comecei a ajudar pessoas. E com isso eu já levo aí bastante pessoas em acompanhamento, as pessoas estão conseguindo se levantar, ser restauradas. E esse jejum de rede social, ele é muito perguntado para mim, principalmente quando a pessoa é nova e chega, né, até mim, através de alguém, e ela fala, olha, Sheila, estou muito viciada em rede social e eu quero saber, né, como é que funciona o jejum de rede social. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Uma coisa que Deus ele tem compromisso é com a palavra dele. Se está na palavra do Senhor, se está na Bíblia, ou se o Senhor te deu a instrução para você fazer, faça, né? Mas como que eu, Sheila, vejo o jejum de rede social? Eu passei também por esse, por esse tema, né? Quando isso caiu de moda. Então, quando eu ouvi, eu falei, nossa, é mesmo, hein? Eu acho que eu estou precisando fazer um jejum de rede social. O que é um jejum de rede social? É abstinência de rede social. Só que o que é o jejum espiritual, irmãos? Segundo a Bíblia, o único jejum espiritual de sacrifício ao Senhor é abstinência de alimento e bebida. E tudo isso tem que ser direcionado realmente em Deus, né? Porque senão é só uma dieta. Por que só uma dieta? O que é o jejum? Quando o Senhor pede jejum para nós, ele pede para que nós passar por essa abstinência de alimento, só que a gente também tem que entender, irmãos, que é um momento para tirar para Deus, em santificação, né? Quando Deus pede jejum, ele fala, né? Por exemplo, Joel 2:12, aqui, ó, eu encontrei uma palavra para vocês. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Ou seja, o Senhor pede para que a gente se volte para Ele. Então, Sheila, se eu estou jejuando, mas estou em rede social, se eu estou jejuando, estou assistindo TV, se eu estou jejuando, estou cantando música do mundo, ouvindo música do mundo, eu estou jejuando e estou na balada, né? Isso é jejum, irmãos? Não, isso é dieta. Se eu estou fazendo abstinência de alimento e estou consumindo e me enchendo com tudo que está no mundo, eu estou fazendo apenas uma dieta, né? O jejum, como dizem Joel, é se voltar para o Senhor. O que é se voltar para o Senhor? Será que se eu estou fazendo abstinência de alimento, estou louvando a Deus, eu estou se voltando ao Senhor? Se eu estou fazendo abstinência de alimento e estou glorificando, estou vendo um testemunho que exalta o nome do Senhor, estou vendo uma pregação, lendo a Bíblia, não é? Fazendo uma obra de caridade, né? Alguma coisa assim, Sheila, mas eu não faço obra de caridade, eu trabalho o dia inteiro, né? Que essa é uma das desculpas das pessoas que não jejuam, né? Mas é que eu tenho o dia corrido, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho medo de passar mal. Eu falo, os irmãos, eu tenho gente que tem diabetes, outras doenças, que quando eu abro o jejum de 24 horas e eles vão participar, falo para vocês que eles dizem, meu diabetes está normalizado, eles passam melhor do que quem não tem problema nenhum de saúde. Para vocês verem tamanha fidelidade do Senhor, Sheila, então quer dizer que você está aconselhando pessoas diabéticas e com outras doenças a jejuar? Eu falo, irmãos, eu acho que tudo é gradativo, né? Se eu vou fazer para Deus, quando Deus pedia jejum, que todo o povo jejuava, né? Quando o Star pediu, o Star não falou assim, olha, os diabéticos, os doentes, esses daí estão livres do jejum, né? Então eu acredito que até para quem vai jejuar 24 horas tem que ser gradativo, né? Hoje você começa algumas horas, depois você vai aumentando, né? E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas acreditam, Sheila, quando a gente está bem é difícil jejuar, né? Então, quando a gente começa a sentir aquele tempinho de fome, a gente já logo quer entregar o jejum. Então, por isso que eu coloco um tempo, né? E eu falo para vocês, irmãos, que jejum de 24 horas, olha, se eu vou fazer um jejum de 12 horas, eu faço bem. Agora, quando eu vou fazer o propósito de 24 horas, eu falo para você que uma hora depois que eu abrir o jejum, eu já estou sentindo fome, só para vocês verem a luta espiritual que isso representa, né? Mas e o jejum, até pelos médicos, né? Eles dizem que é bom para a saúde.
que ele purifica o corpo, né? Então, Deus não pediu nada para a gente que fosse para prejudicar, né? Então, irmãos, eu sendo sincera com vocês, eu tomo muito cuidado quando eu vou aconselhar pessoas doentes, né? Porque eu não posso pagar a consequência por ela, mas eu acredito que é algo estabelecido pelo Senhor. E o Senhor está dizendo que para você vencer batalhas, você precisa de jejum. Eu vou falar para vocês, eu sou a favor que vai lá e faça. Eu tenho pessoas doentes mesmo, que entram nos propósitos comigo quando eu falo de 24 horas, e elas passam medindo o diabetes, e o diabetes dela fica normalizado o dia inteiro. E as pessoas passam a crer até na cura, né? Vou deixar a recomendação, eu acredito que um dos pastores mais bem preparados para falar sobre jejum é o Luciano Subirá. Inclusive, eu li um livro de jejum que ele recomendou, que ele também leu, e o Subirá é uma das poucas pessoas que fizeram um jejum de 40 dias, né? Com consumo de água, né? Consumiu pouca água, mas consumiu. E ele fala, né, que esse livro que nós lemos, esse rapaz, ele jejuou 40 dias por 25 vezes. Então, imagina a experiência espiritual que ele não teve, né? E logo no início do livro já fala sobre quando o rapaz entrou no propósito que houve expulsão de demônios, né? E a própria Bíblia diz que há casta de demônio que só vai sair com jejum e oração. Então, o que é a casta de demônio, né, irmão? A gente pode dizer que a lascívia, o adultério, a pornografia, a prostituição, a promiscuidade, a leviandade, a cegueira, né? Ou seja, tudo isso que está rondando a tua família, o teu lar, o teu marido, será que a gente pode se dizer que é uma casta de demônios, né? Será que você está lutando contra pessoas ou contra principados e potestades, né? Se você vai pensar que você está lutando contra algo maior, por que maior, irmãos? Porque o diabo está aqui há milhares de anos, né? Ele não chegou aqui igual a nós ontem, né? Alguns anos atrás, ele está aqui há milhares de anos. Apesar dele não conhecer o dia de amanhã, como nós também não conhecemos, ele conhece, como dizer assim, ó, você olha para o céu aqui hoje, está ensolarado, eu olho para o céu está limpo, eu sei que não vai chover, né? Aí daqui a pouco começa a formar uma nuvem, eu sei que vai chover. Igualmente ele conhece os sinais das coisas que vão acontecer, e com relação a isso é onde ele ataca. Então, para mim, irmãos, jejum de rede social seria mais um propósito, né? Nem todo propósito é um jejum, mas todo jejum inclui um propósito, né? Então, será que se eu me abstiner de rede social, que eu vou falar para vocês, irmãos do céu, rede social, olha, não tem coisa mais carnal do que rede social, vamos combinar? Rede social se encontra a lascívia, a prostituição, a promiscuidade, a leviandade, você encontra gente, hoje, as mulheres, principalmente, né, estão fazendo loucuras em redes sociais à custa de um like, à custa de lacrar, como virou agora a modinha dos jovens, né, na rede social. Então, assim, será que é realmente? Será que isso é um jejum? Será que isso não seria mais bem um propósito, né? Onde a Bíblia mostra a diferença entre jejum e propósitos, né? As pessoas falam muito jejum de Daniel, para vocês verem como a gente tem a tendência a mudar, né? Lá em Daniel 1, né, mostra claramente, para quem lê o capítulo, vocês vão entender que o que Daniel fez foi um propósito em Daniel 1. Daniel jejuou lá no 10, mas no 1 ele fez um propósito. E esse propósito ficou conhecido como jejum. Eu acredito que Deus recebe, irmãos. Para ser sincera com você, eu não acredito que Deus ignora, não. Mas eu não acredito que ele vai ser efetivo no propósito real. Me explico, né? Por exemplo, se eu estou jejuando e satisfazendo a minha carne com alimentação, não estou matando a minha carne, né? Eu acredito, sim, que a gente vai se conectar mais a Deus, que a gente vai elevar mais o nosso espírito, né? Mas eu não acredito que a gente vai receber a fé suficiente para entrar em batalha espiritual. Agora, abre um jejum aí, irmãos. Faz gradativo, não precisa fazer de uma vez, não. Hoje começa ali com, se você nunca jejuou, né? Eu aconselho você, quando você acordar, abre seu jejum e fica sem o café da manhã e almoça. Então, vai dar mais ou menos aí umas 6 horas. Amanhã você aumenta um pouquinho mais, ao invés de seu almoço ser meio-dia, passa ele para as 2 horas, e vai aumentando até você conseguir 24 horas. Irmãos do céu, vou falar para você, eu ganhei muita batalha no deserto com jejum de 24 horas. Meu Deus do céu, você
você pega fogo no espírito, você sente algo diferente, você sente que realmente algo está mudando em você, e ali você recebe realmente aquela autoridade que o Senhor falou quando ele foi, né? Que ele ia, mas que nós, em seu nome, faríamos maiores obras do que ele fez. É muito diferente, irmãos, é muito diferente você matar a sua carne. Quando você mata a sua carne, realmente, você pode ficar fraco na carne, mas no espírito você eleva e muito, e você fica forte por vários dias, não é só por aquele dia não, é por vários dias. Então, assim, lá em Daniel 1, a palavra diz lá no 8 assim, né? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel a misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, né? Então aqui é onde fala exatamente que Daniel não se contaminou. Só que se a gente lê assim, lê que Daniel ficou lá os 21 dias sem comer, só comendo coisas da terra, né? Dá a entender que é um jejum, mas irmãos, a comida dos judeus, né, lá do povo de Deus naquela época, ela era diferente, até a preparação Deus deu na lei como devia ser preparada a comida, né? E as finas iguarias do rei, o rei, ele era o Nabucodonosor, ele era um rei pagão, né? Então é como dizer para você hoje, você pegar aquele prato de oferenda que a gente vê na rua e se colocar na tua mesa, né? Era disso que Daniel queria se abster de comer, mas aqui em nenhum momento da palavra diz que era um jejum, né? Daniel não queria se contaminar. Então se entende que era um propósito que foi aceito por Deus. Então você acha que se hoje você abrir um propósito de começar a lutar contra o vício da rede social não vai ser agradável aos olhos do Senhor? Eu tenho certeza que será agradável aos olhos do Senhor, porque a rede social é a nova Nínive, né? Que Deus vai estar mandando Jonas lá para poder pregar e falar, gente, vou destruir esse lugar, né? Vocês vão ver daqui a algum tempo, né? E a gente está cheio de homens de Deus em rede social pregando a palavra, porque a gente não pode se contaminar, mas a gente tem que ir lá, né, e falar assim de Deus. Isso eu concordo. A gente, se você quer estar na rede social, você quer estar, você faz parte desse mundo, né? Mas a gente tem que ser seletivo. Irmãos, rede social, meu Deus do céu, né? Antigamente, um homem para ver uma mulher pelada, ele precisava comprar uma revista. Hoje em dia é só ele abrir lá a rede social que ele pode escolher por cor, tamanho, medida, do jeito que ele quiser, e tudo gratuito, ele só precisa dar um like, né? E, infelizmente, eu falo isso com muito pesar e oro ao Senhor, eu oro mesmo, irmão, pela minha filha, né? Eu tenho uma filha que está entrando aí na pré-adolescência, e eu peço muito ao Senhor para ter misericórdia dela, eleva os pensamentos dela, cativa a obediência de Cristo, eu peço para o Senhor tirar os olhos dela do mundo, né? Irmãos, em nome de Jesus, né? Vamos levar a sério esse negócio de jejum, a batalha para quem está principalmente em desertos da vida, né? A sua batalha contra principado e potestade, né, irmãos? Então vamos levar a sério. O Senhor tem compromisso com a palavra dele, né? Está na palavra dele, é o compromisso que ele tem. E a palavra do Senhor é clara quando ela fala de jejum. Jejum é a abstinência do alimento, né? É a abstinência do alimento e da bebida, né? Só que da bebida, irmãos, a gente também tem que pedir direção ao Senhor, né? Porque a gente vê alguns exemplos aqui na Bíblia, não são todos, né? Jesus mesmo, quando jejuou os 40 dias, diz que ao 24º, 20º não, né, irmãos? Ou seja, nos 40 dias, Jesus comeu, né? Então, ou seja, significa que beber ele já estava, né? Se lá diz que ele só comeu, e, por exemplo, um jejum total, né, de Esther pede, né, 3 dias que o povo não coma e não beba, né? Então, assim, foi muito direcionado do Senhor, né, que era uma obra muito grande que Deus ia fazer. Quando eu faço jejum, eu abri um propósito com algumas irmãs do jejum de Esther, só que a gente bebe pequenos goles de água, né, só quando a gente realmente entra a sede, porque o Senhor alimenta, viu, irmão? Alimenta a nossa carne e nos sacia assim. Só que a gente não faz os 3 dias seguidos, a gente fez 3 terça-feiras. E olha, eu vou falar para vocês que foi uma bênção. Tem uma irmã que ela está 8 anos no deserto e 8 anos sem falar com o esposo dela. E no primeiro dia desse jejum, um grande sinal que o Senhor nos deu, ela foi no supermercado,
E ali o esposo encontrou com ela, e o esposo chamou e falou com ela. E quando ela veio contar para a gente sabia que era algo que não era natural, era sobrenatural, que eram 8 anos, irmãos, sem aquele homem dirigir a ela a palavra, né? Então, eu acredito e acredito muito que Deus honra, mas Ele honra aquilo que está na palavra dele. Se está na palavra, vai fundo, que é tua mesmo, Tafarel, entendeu? O Senhor vai te dar a vitória. Mas se não está na palavra, irmãos, eu não vejo como seja algo que Deus, ele vai ter, não obrigação, né? Porque Deus não tem obrigação com a gente, não, e de nada mesmo, né? Como ter que cumprir porque ele prometeu, né? Então, assim, eu acho complicado. Não vejo como um jejum, eu vejo como um propósito. E como eu disse, nem todo propósito é um jejum, mas todo jejum tem um propósito, né? Então, espero ter ajudado vocês, que Deus abençoe, que o Senhor restaure a sua casa, a sua família, a sua vida, guarde vocês de todo mal e perigo, em nome do Senhor Jesus. Amém?